Tertúlia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de dezembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1793, 5 páginas, 45 logias e 21 máximos. Nós recomendamos ver o detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é racionalização. A especialidade é autorraciocinologia. Definição. A racionalização é o uso teático da razão, do raciocínio, da racionalidade, da lógica, da logicidade, do cálculo ou do autodiscernimento de modo integral, total, sem descontinuidade, em todo o tempo e local, a respeito de tudo, por parte da consciência lúcida, homem ou mulher. Vocês estão vendo que a definição ela é integrativa, ampla. A racionalidade predominante no PEN, a linearidade autopensênica, a autopensenização cosmoética racional, o ideal da aplicação da racionalização em tudo, a combinação efetiva dos meios para alcançar os fins proexológicos, o descarte das irracionalidades onipresentes, a para-racionalização intermissiva propiciando a cosmovisão autoevolutiva, a paracientificidade aplicada à existência intrafísica. Na argumentologia, nós temos uma taxologia com 7 categorias de racionalizações básicas. Agora, nós chamamos atenção para os tópicos da megafatologia e da mega-raciocinologia. Agora, na remissiologia, entre os 15 itens, nós destacamos autodiscernimento, autorraciocinofilia, complemento da descrenciologia, que é a racionalização, racionalidade completa e razão superior. Frase enfática. A aplicação permanente da racionalização é o posicionamento ideal para a dinamização evolutiva da consciência lúcida em toda dimensão existencial ou momento de vivência. A racionalização para você se inclui na autopensenização de todo momento? Ou você ainda promove falhas de racionalidade? Falhas de racionalidade, é uma coisa muito séria. Nós estamos caminhando para acabar com isso. Eu mesmo vou falar alguma coisa nesse sentido, que é o processo da correção na policarnalidade, que é o seguinte: a policarnalidade é a condição na qual a consciência já alcançou o nível de dispensar naturalmente os julgamentos e punições da estrutura da lei de causa e efeito. A correção paretológica, autocosmoética ou evolutiva predomina nessa vida consciencial. Então a consciência deixa de ser peso na economia do cosmos. Isso aqui praticamente é o resumo. Por que a gente deve procurar a racionalização onipresente o tempo todo? Agora, pergunta. Há 2 noites fui colocar meus filhos para dormir e durante o processo iniciei a exteriorização de energias para eles, para o quarto e para os outros cômodos do meu apartamento. Quando me deitei, tinha uma projeção bastante longa. Em um dos momentos, estava diante de consciências transfiguradas de meus pais e que me questionavam o porquê de eu estar fazendo o nepotismo. Entendi que fosse em razão da exteriorização que fiz para os meus filhos. Comecei a jogar energia neles, pois o processo estava muito difícil. Nesse momento, uma delas saiu do local e a outra consciência veio por trás de mim, jogou um tipo de inseticida em spray no meu chakra nucal. Caí no chão com os pés dela sobre mim e acordei pedindo socorro. Exteriorizei a energia, fiz hervir até conseguir adormecer novamente. Que tipo de conclusão podemos tirar dessa parte da projeção? Tem um assédio óbvio para a situação. É só você observar, anote isso tudo e vamos ver com o tempo.
exterioriza a energia que você vai superar isso tudo. De qualquer maneira, para você ter tanta lucidez em certas coisas, porque isso aí é processo semilúcido, é onírico, mas já tem alguma lucidez. Isso já mostra que você tem algum gabarito, competência para superar isso tudo. Terminei há pouco tempo de ler o manual da TENEPS e decidi iniciar a prática, embora tenha 22 anos. E saiba que o livro recomenda o início apenas aos 35 anos. Desde que iniciei, eu a tenho feito regularmente em horário certo e sinto que tenho obtido êxito, pois percebo a sinalética exatamente como narradas no manual. Ou seja, a exteriorização de energias pelas mãos e braços, o balonamento, o mega balonamento, a pulsação do fronto chakra e até a formação de um campo energético que englobou toda a minha base física. Apesar de tudo isso, o senhor ainda acha desaconselhável que eu continue com a prática? Não, você deve continuar. O caso que nós falamos, 35, é para que as pessoas não se aventurem nisso, brincando com a situação, ou sendo, no caso, extremistas na questão do erro. Então, por isso que a gente fala em 35 anos, porque é quando a pessoa termina a fase preparatória. Agora, com você, eu só tenho uma recomendação de bisavô seu. O caso todo é o seguinte: começar as coisas, isso é um princípio da consciência. Começar as coisas é a coisa mais fácil que tem, é começar alguma coisa. Agora, o difícil é a manutenção. Você está com 22 anos. Hoje todo mundo está vivendo 100 anos. Você está com um terço, um quarto da sua vida. Eu quero ver você chegar aos 90, 95, praticando a TENEPS. Eu não vou estar aqui, mas eu posso estar do lado de lá, observando, para ver o que dá. Então, pensa bem nisso. O processo de começar é fácil. Eu quero ver a manutenção. Gostaria de saber como se faz uma regressão. Gostaria de achar o que me deixou com medo, acaba me isolando das pessoas. A regressão pode ser feita sozinha ou precisa de um assistente. Olha, o melhor que você faz é o seguinte: procure ajudar os outros e fazer a interassistencialidade. Na hora que você chega a um nível desse, o amparador extrafísico, no dia que achar importante, vai dar a você as condições para você ter a retrocognição. Isso é que é o melhor que a gente faz. Vá pelas vias corretas, cosmoéticas, evolutivas, ideais, mais inteligentes. Certo dia em minha vida, ainda deitada na cama, durante parte da manhã, houve a seguinte experiência. 2 pontos. Estava acordada e vi o teto do quarto se abrindo. E uma nave surgiu dele, saíram alguns seres em minha direção, senti minha consciência em 2 corpos. Eles aplicaram uma seringa no meu corpo, na parte da barriga, que não era o físico, e colocaram um objeto em mim, de cor dourada, formato de uma bala de revólver, no mesmo local que aplicaram a seringa e foram embora. Passei o resto do dia sentindo minha barriga inchada. Pode comentar? Olha, você está descrevendo essas sensações que a turma da ufologia e dos abduzidos fazem. O problema é o seguinte: anote isso tudo, a data, todos os detalhes, para ver o que acontece. Se houve algum processo de paramicrochip, você vai saber com o passar dos anos, do tempo. Agora, tem que anotar tudo para tirar uma conclusão pelo acervo de vivência. Morei a minha infância e adolescência toda em um terreno que era de um centro de macumba. Levando-se em conta a minha condição de esponja boboca e energeticamente infantil, quando o senhor acha que aquele ambiente me fez mal, quanto o senhor acha? Há alguma possibilidade de alguma consciência daquele ambiente continuar me vampirizando, mesmo tendo 12 anos que mudei de lá? Não, o problema depende de você. Se você faz evocação desse povo, e se você propicia um holopensene receptivo para eles, eles vão atrás de você, porque eles estão atrás de vítimas, estão atrás das presas. Eles querem fazer o processo da vampirização, se for possível. De modo que, observa,
Agora, eu não acho, você está falando isso com muita tranquilidade, já são 12 anos, você já deve ter, tirou já todo o processo do seu caminho. Mas pensa bem, veja se tem alguma ocorrência que você possa atribuir à influência desse povo 12 anos depois. Aí você tem que ver a vida atual, como é que está. Alguém tinha falado alguma coisa aí? É você? Do que eu falei? 500 pratas, tá certo? A repetição tem preço. Correção. A policarnalidade é a condição na qual a consciência alcançou o nível de dispensar naturalmente os julgamentos e as punições da estrutura da lei de causa e efeito. A correção para-etológica, autocosmoética ou evolutiva predomina na vida consciencial nessa ocasião. A consciência deixa de ser peso na economia do cosmos. Você entendeu? Isso aqui é o resumo de processo consciencial, lei de causa e efeito, tudo. Eu quis fazer aí uma coisa para mostrar o resumo, por que a gente precisa da racionalização. Eu escrevi isso agora, a gente tem uma noção. Agora veja, o direito está ali, né? O para-direito. Você notou que é tudo de para-direito. Se o nosso amigo, sabe, Bob, estivesse aqui, eu acho que ele admitiria isso. E se também o meu amigo lá, o Francisco, você sabe quem é o Francisco? Ela sabe o nome do Francisco. Você estava lá quando o rapaz me perguntou o nome do Ponte Miranda? Pois é. A maioria não sabe do nome dele, mas a base dele é Francisco. É Francisco, outro nome, Ponte Miranda. É Francisco. Sim. Vai ser um direito essa correção contra a maldade? Bem, sim, Roberto. Não, eu vou colocar isso aí, eu tenho que examinar, né? Sabe por quê? Eu vou colocando esses meus pensamentos, lá tem um monte assim, ó. Agora eu preciso ver para onde vai aquilo, depende da ocasião. Por exemplo, eu estou fazendo um verbete hoje, está me dando um trabalho enorme, não tem nada a ver com isso. É só de forma, sabe? Para dar indicações de forma, do ponto de vista geral para as pessoas, sobre correção de forma. Então, uma das coisas que eu quero dar é justamente o processo dos cacófatos suaves. O que é que a pessoa pode pôr no lugar? Eu não estou dando todos, mas estou dando uma boa base. Agora está me dando um trabalho danado. Eu já trabalhei umas 3 horas, mas para ver a minha listagem de cacófatos não é fácil. Agora estou corrigindo toda a enciclopédia. Os cacófatozinhos, os pequenininhos. Eu estou tirando também uma opção de coisa. Tem uns que são difíceis. A caspa é muito difícil para a gente ver. Mas eu já achei uma opção de coisa. Sabe o que é caspa, né? Pensa na opção de formações que tem. Eu estou olhando todos os que são de dois vocábulos. É bivocabular. Entende? Caspa, presta atenção. Paz, parecido, paz parapsicológico. Você está entendendo? Então isso você tem que tirar. Agora, uma coisa boa que pode ser feito aí, eu estou dando algumas expressões. Então eu vou dar, depois de cada um. Então é um tratamento aí, no caso, é um tratamento anticaspa. Então eu vou dar lá, tratamento anticaspa. Então o que faz? Entende bem, é? Mas você não acha que, do ponto de vista geral, é interessante? Isso aí não tem no manual de redação. Agora, vocês já viram, ao por acaso aqui, vocês já leram o manual de redação na questão do cacófago? É hilário. O dia que você estiver chateada, chega lá e dá uma lida que você vai começar a rir. Não tem jeito. E outra coisa, eu não fiz nada para rir. O texto é muito sério. Mas a pessoa acaba rindo, porque tem umas coisas que não tem saída. Lá expõe tudo, claramente. Tem 2
capítulos que são horríveis, de cacófato. Tem 2 deles. Se o processo a gente ri. Pode falar. Devido a esse momento que eu tenho vivido ultimamente, eu, em alguns momentos, evoquei o Ponte de Miranda. E você comentou agora no nome dele, e eu tive a curiosidade de perguntar se você sabe em que tipo de trabalho ele está realizando. De vez em quando me ajuda aqui. O que é isso? É de casa. É meu amigo. Fim da vida dele, eu tive alguns anos de contato. Entende? A gente jantava junto, visitava um ou outro. As mulheres eram assim. Comia na casa dele, via a biblioteca dele. Agora, eu gostava muito dele. Ele era muito sério, sabe? E no fim da vida, às vezes, ele tinha uma bengala, uma coisinha que ele ficava. Ele ia para jantar, esticava as pernas, tal, para se sentir bem. Agora, ele ainda trabalhava muito, mesmo no fim da vida. Ele morava numa casinha retirada, muito bem arrumadinha, lá na Prudente Moraes, lá em Ipanema, perto de casa. Por isso que a gente tinha contato. Às vezes nós íamos a um restaurante, às vezes a dona Neves, que era a mulher dele, fazia lá uma recepção, nós acompanhamos, íamos, jantávamos juntos, aquela coisa toda. Ele era um grande cara. Agora, tem gente dentro da área da intelectualidade do Brasil que acha que ele foi o maior intelectual que o Brasil já fabricou até agora. Ele, a vida dele, no normal lá, num determinado período, ele trabalhava 14 horas escrevendo. 14 horas por dia. O homem era uma fera. E outra coisa, isso tudo é verdade, eu vi isso de perto. Conversei com ele, ele era assim. Pois é, não, o Cavalcante é por causa do Nordeste, porque ele era lá da turma do Collor. Ele nasceu lá. Nasceu nas Alagoas. É a terra do Teotônio. Aqui, do Teotônio, lá. Por isso que se o Teotônio aparecer aí, eu vou falar umas verdades para ela bem, hein? O Ponte era de lá, hein? Honra isso, não fica colo. Lá é Ponte de um lado e Colo do outro, para a gente ver como é que é. São as coisas sérias. Agora, o Cavalcante é a turma do Nordeste, tem muita gente, principalmente de Pernambuco, tudo era parente deles. Né? Hein? O Tenório era Cavalcante, presta atenção, da Baixada, Tenório. O da Lurdinha, vamos da Capa Preta. Você sabe que eu conheci o Tenório. Né? Agora, se olhar para o olho dele assim, você vê que o cara era totalmente pirado. Ele tinha o olhar de cachorro louco. Isso não é a triscagem, não. Ele era doido mesmo. O jeitão dele. Cidadão. É aquele negócio, né? O processo de tireoide, alguma coisa, tinha alguma coisa nesse sentido. Suave, mas tinha. Mas nele se manifestava. Os efeitos eram muito fortes. Entende? Agora, o processo é o Francisco. Sabe o que aconteceu? Eu estive no lugar e nós estamos lá para ter um almoço, que a família ia dar para todo mundo junto. Quando aparece um senhor e ele fala que ele é advogado, não sei o quê. Aí ele tocou num assunto, eu então falei assim, não, mas isso aí com Ponte de Miranda. Eu disse, mas o que o senhor sabe sobre o Ponte de Miranda? Sabe que o meu professor falava demais no Ponte de Miranda. E outra coisa, ele dava uma prova que ele perguntava qual era o nome do Ponte de Miranda, para ver se o povo tinha lido alguma coisa do Ponte. Se não falasse o nome dele, o povo não falava. Não, isso é bobagem. Eu te pergunto o seguinte, qual era o nome da mulher do Dr. Ponte Miranda? O cara ficou... Não, ele ficou enrolado comigo. Vamos ver se uma hora ele aparece aqui, porque ele é meio aparentado do Fuad, né? Vamos ver se ele vem aqui. Eu gostei muito dele. E eu dei umas indicações para ele, o que ele devia de fazer, como é que é, né? Você lembra? Advogado, você precisa de conhecer. Se ele chegar aqui, nós vamos reunir os advogados para conversar com ele. Ele tem muito mérito, esse rapaz, não é bobo, não.
Era a conversa lá do nosso almoço, a gente viu. Não, comigo não tem jeito, né? A hora que eu mexo com a pessoa, a hora que ele viu que eu estava começando a discorrer sobre o Pontes, pronto, conquistei o cara. Totalmente. Foi muito engraçado. Ninguém esperava uma coisa dessa, né? Ninguém esperava. Você está entendendo? Agora, ó, ele era Francisco Cavalcante Ponte Miranda. Agora, a senhora era Dona Amineres. O que é? 16 mil volumes a biblioteca particular dele. Agora, era pequena, mas de grande estrutura. Para mim, isso é pequeno. Não é nada. Ainda mais em direito. Mas é que o processo dele era tudo especializado. Ele tinha os livros que ele precisava. Ele era assim. E outra coisa, tinha uma boa parte desses milhares de livros aí, que era sobre filosofia e outras coisas mais. Eu sei que eu vi. Escreveu sobre matemática, sociologia, psicologia, política. Você sabe que ele discutiu com Einstein, né? Quando o Einstein esteve no Brasil, né? Ele foi o único cara que foi lá discutir com ele. Discutiu, trocou ideia, uma opção de coisa e tal. O Pontes é a formidade, pode ser seríssimo, ponderado. Em algumas literaturas se fala do esplênico chakra como não sendo um dos 7 chakras principais. De modo que o sexo chakra estaria relacionado às gônadas, atuando na filtragem do sangue e no controle dos líquidos. E o chakra básico estaria localizado na origem do osso cóccix, estando conectado diretamente com as suprarrenais. Nessa concepção, o chakra básico ou raiz seria um vórtice diferente do sexo chakra. No livro Projeciologia, esses 2 chakras são considerados como um só, ou seja, o sexo chakra. Poderia comentar isso mesmo. Agora, eu falo de uma coisa mais séria, que é a pré-kundalini, que é o chakra secundário plantar, quer dizer, dos pés. Esse aí é devido à energia telúrica, já é energia. Ele é muito sério. Agora, ó, que o esplênico chakra funciona. E que isso é desse jeito que eles falam, é. Por que é que eu tenho essa conclusão há muitos anos? Porque eu já examinei várias pessoas que tiveram problema no esplênico e o negócio realmente piorou todo o processo de energia. Até aquilo ajustar não era fácil. Então deu alguma coisa aí. Isso aí realmente, ele é que espalha mais o processo de energia. Né? Pelo menos é o que a gente tem visto. Quero saber como faço para iniciar o curso para o processo de despertar da consciência. Desde a primeira vez que assisti a palestra do professor sobre consciência e dimensões, tive uma experiência nesse sentido e me vi em várias dimensões ao mesmo tempo. Tá. Que tal você começar a ler meus livros, né? O que você acha que eu devia começar a ler? Eu acho que seria melhor o CD-ROM, tá? Da enciclopédia. Eu acho melhor. A adoração a Deus que se vê nas igrejas todos os dias tem algum sentido cosmoético? Olha, ajuda vamos dizer, a turma que está em evolução, né? Os índios da evolução, ajuda. Mas agora, isso é bobagem. Toda adoração é uma besteira enorme, é uma tolice imensa. A gente não deve adorar nada nem ninguém. Não deve existir nada sagrado. Eu vou trazer aqui para vocês o último livro do Sam Harris, que está falando agora sobre o processo dirigindo a uma nação cristã. No caso, ele está dirigindo aos Estados Unidos. Está acabando com os Estados Unidos. Veja, depois aí do Assange com o Wikileaks, esse livrinho dele, umas 100 páginas, é o máximo. Acaba. Outra coisa, ele pega e faz assim, ó, com a Bíblia, e joga fora. Agora, de uma argumentação lógica e impressionante. Muito bom o livrinho dele. Carta a uma nação cristã. Chama. Qual a sinalética? Eu vou trazer o livro com calma e mostrando algumas das ideias dele. Qual a sinalética do estupro evolutivo? Poderia exemplificar contando um caso concreto? Primeira coisa, não há sinalética de estupro evolutivo. Existe o erro.
de quem comete o estupro evolutivo. Porque amparador e uma consciência lúcida não vai fazer estupro evolutivo. Vamos entender. Agora, o que é o estupro evolutivo? É quando uma consciência vai sobre a outra, expondo uma condição que pode até esclarecer, mas em vez de ajudar, vai piorar a vivência dessa pessoa, a evolução dela. Então, é um nível, ou uma hora, ou um momento evolutivo que aquela pessoa que deve ser assistida ainda não tem capacidade de receber aquele medicamento. Então, a pessoa pode morrer da cura. É isso que é o estupro evolutivo, é o que faz mal. É isso que nós temos que entender. Quem é que está falando aí? Alguém falou aí, a hora que eu comecei, alguém disse, quem é? Pode falar. Aqui, é você? Na patologia, a combinação efetiva dos meios para alcançar os fins proexológicos. A combinação efetiva dos meios para se alcançar os fins proexológicos. O problema todo é o seguinte: nós temos hoje uma IC chamada APEX, que estuda a programação existencial. Lá eles dão curso para expor a situação. Então, são aquilo que eles gostam de chamar lá de aportes, que são as coisas que você recebe para executar sua programação existencial. Então, você tem que ver a combinação efetiva, quer dizer, real, produtiva, inteligente, racional, daquilo que você já recebeu nessa vida e nesse corpo, para alcançar os objetivos e a realização da completude, do completismo da sua programação existencial. Esses são os meios. Não, agora os meios, é esse que nós falamos como aplicar. Os meios, por exemplo, o seu estudo formal, convencional, o que você estudou? A posição social que você tem, aonde você nasceu, na sua família, o que você faz? Enfim, o seu processo, seu currículo vitae da sua existência, a sua profissão, o que você exerce, as condições que você recebe, as possibilidades que você já arranjou, a família nuclear que te ajuda. Agora, fala alguma coisa da PEX, o que é que vocês fazem nesse sentido? Ele vai falar porque... Tá. Nessa condição da racionalização, um ponto que a gente trabalha muito lá é o princípio da convergência, que é você utilizar vários meios para alcançar um determinado fim. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo uma faculdade, já está dentro da Conscienciologia, já conhece as ideias, e ela tem que fazer o trabalho de conclusão de curso. Se ela puder fazer dentro de um tema que já esteja relacionado com o tema de pesquisa dela, dentro da própria Conscienciologia, ela vai estar fazendo uma convergência. Na hora que ela está estudando lá para o trabalho da faculdade, ela também vai estar estudando para a pesquisa dela dentro da Conscienciologia. Então isso faz a convergência ou a racionalização desses meios. Você aproveita muito mais. A mesma coisa, se a pessoa está no momento de escolher uma carreira, e ela já sabe mais ou menos a linha da Proexis dela, ela vai buscar uma carreira que tenha uma relação mais direta com aquela linha da Proexis. Então ela faz a convergência, a racionalização. Com isso ela tem um nível de produtividade muito maior. Quer dizer que os facilitadores que a gente tem na vida da gente é o que conduz a Proexis. Aí foi o que o professor Walter colocou dos aportes. Os meios, aquilo, a gente usa uma seguinte analogia, né? A ferramenta indica o ofício. Então, o instrumento que a pessoa recebe dá indicação da função que ela vai exercer. Qualquer pessoa, se for observar a própria vida, o que você dispõe hoje na sua vida? Você já sabe qual é a sua Proexis a partir disso. Sim. Tá. Isso tem que ser olhado atentamente, com calma. Ninguém escapa disso. Agora, com lógica, qualquer um fica sabendo. É um processo apenas de dedução. É o processo de dedução, mais nada. Tá, obrigado. Você está claro? Está claro. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Ô Tiago, você não vai falar nada hoje?
com racionalização, parece que é uma coisa que mexe com você, né? Parece. Eu não sei bem. Eu não sei, né? Você que conhece bem o Thiago. Né? Entende? Ele não falou nada, está só de olho. Né? Estranho, né? Está de olho lá. É engraçado, não entendi. Professor, queria te perguntar sobre o tema racionalização, mas mais em relação às consequências que você falou de ontem, avançadas, aparecendo, e hoje no acoplamentário citaram alguns nomes também. Você sabe, então eu vou te falar o resultado disso comigo. Eu não sei de você, eu vou falar comigo. Eu ontem estava com um processo daquilo que eu chamo de euforia somática. É uma das piores coisas que eu tenho para me segurar. Eu estava com a vontade de fazer exercício, de fazer as coisas. Então o que eu fiz? O jeito é aplicar isso aí. Comecei a acertar uma opção de coisa de administração de material lá em casa. Com o meu material, coisa que eu precisava de mexer, etc. Entende? Mas mesmo assim, depois fui tomar banho, você sabe, meu banho é banho atlético. Fui fazer ginástica, fazer uma opção de coisa, para ver se exauria. Por quê? Eu saí daqui lastreado. Não sei por que é que houve isso, mas eu estava com a corda toda. Não, eu olhava assim, não, posso subir na parede, não tem problema, Homem-Aranha, posso fazer isso, fazer aquilo, Shazam, você está entendendo? Estava uma loucura. Eu só fui ficar mais calmo com essa situação somática depois que eu tomei banho, tinha comido algumas coisas para tomar meu remédio, minhas coisas todas lá, e sentei para ler com calma. Relaxei tudo, esterilizei energia, para ver se eu chegava, porque essa euforia somática é das mais bravas que tem. Comigo, por exemplo, me afeta, porque eu não sou cara que... Eu sou menos operário e mais intelectual atualmente, né, por causa da idade. Né? Então isso aí, quando vem, vira um disco. Eu fico do outro lado. Você está entendendo isso? Agora, você veja, é a primeira vez que eu vejo isso aqui acontecer comigo. Agora, eu também não cheguei a ver todas as consciências que havia aí ontem, não. Agora, eu penso que eles estão ajudando por causa dos cursos que estão em andamento, essa coisa toda. Mas não é só isso, não. O enumerador estava me falando, é o processo do fim do exercício aí, fim de ano, as coisas que eles estão fazendo, estão encaminhando um monte de gente. Você sabe, depois de amanhã vai ter a festa, não é isso? Tudo isso também está envolvendo, chamando a atenção. Faz parte. Entende? Agora, com vocês eu não sei. Alguém aí sentiu alguma coisa ontem, depois saiu daqui? Você sentiu também? É? Agora, veja, isso não é todo dia. Vocês têm que ver o que é que vai fazer, tem que colocar na sua ficha. No dia tal, recebi 500 mil a mais do meu salário e tal. Tem que pôr lá, viu? Houve alguma coisa nisso aí. Foi isso que eu fiz lá comigo, anotei. Recebi um extra aqui e tal, vamos ver como é que eu vou pagar, o que é isso. Tudo tem preço. Esse povo não dá ponto sem nó. Então, citaram Honoré de Balzac, citaram no acoplamentário, citaram, né? Citaram. Foi citado, alguém teve um site, lembrou o presidente de Rose Garden, gente que nunca tinha ouvido falar do Eurípides Barçanufo, citou Eurípides, Honoré de Balzac. Sei, mas isso aí, não, mas aí não é por aí. É a nossa turma de sempre. Isso aí está mas ontem, Valdo, lá na estreia da Adriana, teve assim, um grupo de chineses, assim, a verdadeira caravana alada que baixou lá ontem, dos chineses, assim, mas de mudar tudo, agora, de chegar aquele grupo fora de série. O processo dela é muito de mental soma. Toda ela. Tem que ver como é que foi lá como é que é a atuação dela e o processo de mental soma. Muito interessante a forma Adriana, como o campo... minha cria da situação junto com o enumerador. Dá muita força aí na sua vida. Vamos dizer assim, o toque chinês é notório, ao entrar, já é aquele grupo, e aquilo ali fica sentado, muda radicalmente na hora que ela está trabalhando.
Hoje ela tem muita capacidade de fazer qualquer coisa que estou fazendo aqui em matéria de enciclopédia. Ela entende isso tudo hoje. Total. Facilitar, né? Ela dá um banho de loja, a maioria de vocês. Facilita o rapport dela com essa equipe técnica. Já são alguns anos sérios aí do processo. Ela começou tudo na base da bibliomática, lexomática, essa coisa toda, e expandiu tudo. Agora, hoje eu tenho marcado com ela para ela trabalhar bastante no detalhismo. Para ter ideia. E hoje ela acerta muito mais do que era no início, porque, entende? A pessoa desenvolve. Intelectualmente, o processo em alguns anos, qualquer coisa que a pessoa se dedicar, ela vai longe, expande muito. E outra coisa, o ambiente nosso aqui é muito positivo. Ela sabe disso tudo, ela tira partido disso tudo. Uma outra coisa muito séria, né, Adriana? Ela é continuista. Ela não gosta de estabelecer nenhum processo de defasagem no que ela faz. Não pode haver lacuna. Então, por exemplo, no tempo, ela viaja para o fim do mundo, vai fazer um monte de coisa. Ela não para dia nenhum, mesmo lá. Então, esse processo da inteireza da continuidade, é o continuismo. Foi isso que eu acho que é um dos fatores mais sérios como trafor dela. Ela dá muito valor para isso, ela supera todas as deficiências e lacunas do processo para fazer a coisa sem solução de continuidade. Então o processo é o gap, é a brecha. Ela não permite isso. Isso aí eu penso que é um dos trafores sérios dela. Isso eu já falei para ela há muito tempo. Eu, às vezes, de vez em quando, quero dar férias para ela. Ela não quer. Você está entendendo? Mesmo quando ela vai viajar, ela está tratando os outros, está fazendo assistência, aquela coisa toda, gente da família. Ela não quer. Então, ela realmente dá um banho de loja. Um monte de situação. Agora, eu penso que isso aí, porque ela já tem muita assistência do processo. Em matéria de parapercepção mental somática, para cérebro, ela é uma das melhores que tem aqui. Pessoas aqui. Então, com isso, deve influir no processo de epicentrismo no curso. Vale a pena. Agora, observa o jeitão dela. Uma hora, se vocês quiserem, façam o exame dela. Faz uma prova. Testa ela. Faz um teste com as coisas dela, para vocês verem. Ela realmente. Agora, você vê que o curso intermissivo, as coisas dela, esses anos todos aqui trabalhando, não foi fácil. Ela realmente tem uma dedicação ao processo que é impressionante. Por isso que os amparadores ajudam. Agora, tem um cara que sempre ajuda ela, está sempre lá. Agora, o enumerador, de vez em quando, eu mesmo pedi já há muitos anos para olhar. O enumerador olha muito ele, olha as coisas da casa. Quando precisa. Cada encaminhamento das ideias aqui. Porque no caso dela, é ela, é a Mabel, é você. Aqui tem uma meia dúzia que estão muito juntos, o Everton, agora o Pedro tem ajudado também muito. Isso é todo dia. Isso aí, a pessoa vai ou racha. Não tem outro jeito. Você está entendendo? Agora, a tendência aqui é muita confluência de fatores para levar a pessoa. Ela caminha. Agora, você que tem contato com as coisas dela, você já viu, né? O jeito dela, né? O nível. Qualquer coisa dessa, assim, se ela entender o que você quer, ela é capaz de fazer qualquer verbete, quase que do mesmo, vamos dizer, a mesma performance que eu tenho. Atualmente ela é capaz disso. Ela é. Vale a pena vocês. Cobaia. O que vocês estão esperando? Agora, vamos ver. Ela agora parece que a turma aí admite que ela já é epicom. Não é isso? Sendo epicom é preciso de ver com 5 cobaia. Põe esse povo todo. Os epicons já apareceram com 5 cobaia, é preciso perguntar tudo. Está começando a aparecer? Agora, ó. Olha aí como é que é a da Adriana e pede para ela para vocês gravarem.
para vocês saberem o que é. Hein? Atualmente, né? Então, professor Valdo, alguns integrantes do Conselho de EPICOM participaram de um Consincobaia específico com os EPICOMs, só com os EPICOMs. Não, mas o que eu quero é o seguinte, é você pinçar a pessoa e derriçar madeira, matando mosquito com bomba atômica. Todo mundo. Um por um. Um por um, para pegar. Então, o ideal seria nós participarmos do Consincobaia com todo mundo, com outras pessoas. Vocês, EPICOM, se não aparecer lá, é que são boboca. Tem que aparecer para ver o que acontece com o outro. Agora, o Consincobaia, no caso dos EPICOMs, vale a pena. Agora, no caso da Adriana, vale a pena vocês verem. Escutar tudo, vamos ver o que é que ela fala. É porque foi marcado no segundo, mas aí a gente... Vale a pena como estudo. O que vocês querem? Fazer fechado e depois abrir. Agora, por exemplo, a Mabel já participou do Consincobaia? Faça uma requisição oficial daquelas de direito, de precatório. É precatória, no caso. Aí, no caso, é uma ação precatória para ela ser Consincobaia. Seria uma boa. Valdo, só aproveitar aí para quem quiser ter o contato também com a Adriana aí toda semana. Ela está coordenando os trabalhos da dinâmica lá sobre ProEx, né, parapsiquismo aplicado a ProEx, que é toda quinta pela manhã. Então a pessoa pode ir como convidada um dia e se interessar a participar regularmente. E sempre tem a leitura de um verbete. Então está sendo muito bom, porque como ela tem esse trabalho diretamente, ela tem conhecimento. Ela tem conhecimento total. De tudo. Então toda quinta pela manhã, às 9 horas. Vale a pena. Tenho 19 anos e tenho pensado ultimamente em começar a TENEPS, porém moro com meus pais ainda. Existe algum problema em fazer TENEPS, mesmo morando com os meus pais? Não, não existe. O problema todo é que você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, TENEPS não é brincadeira, não. É mais sério do que fazer a dupla evolutiva. Por quê? Numa dupla você pode divorciar amanhã, a TENEPS, não. E ela é para o resto da vida. Desde pequeno eu tenho parapsiquismo desenvolvido. Quando criança, isso me atrapalhava e eu rezava para bloqueá-lo. Há um ano tive contato com seres evoluídos, de outra dimensão, e me propus assistir irmãos terrenos encarnados e desencarnados. Esses seres me ensinam diariamente novas técnicas para a cura física e desobsessão das pessoas. O problema é que muitas vezes eu acho que estou enlouquecendo. Então, veja, isso primeira coisa, esses seres não são grande coisa, porque se fosse amparador, não tem nada de loucura. Já fiz vários testes para comprovar a veracidade dos meus trabalhos com outras pessoas, com desenvolvimento parapsíquico me observando. Pessoas têm me procurado para curas, problemas de coluna, ínguas, hérnia de disco, depressão, tendências suicidas. Eu tenho conseguido ajudar muita gente. Sou administradora numa indústria e não cobro nada pelos atendimentos. Como ter certeza de que não estou ficando louca? Como superar a insegurança em relação ao que eu vejo? Seria bom você dominar as energias para identificar os amparadores que estão te ajudando. Agora, para isso é bom, tem que estudar um pouco. Qualquer coisa aparece por aqui. Isso é uma moça aí, uma senhora. Sabe? Apareça por aqui que a gente dá um banho de loja aí para te ajudar. De qualquer maneira, o seu trabalho de assistência é uma coisa muito positiva. Você deve continuar. Eu costumava apresentar um número bem elevado de projeções lúcidas, mas de um tempo para cá, quando cursos do CAEX se aproximavam, percebi que eles paravam de acontecer. O que pode ter acontecido? Escuta, você precisa de ver. No Projeciologia, a gente explica sobre o processo da pessoa ter os hiatos que paralisa, chama recesso projetivo. Você precisa de ler o capítulo que fala sobre isso, para você entender o que está se passando com você. Isso é normal, é natural, faz parte do desenvolvimento. Em relação ao verbete ser hoje, qual a melhor forma de evitar erros de vidas passadas? Estudar a Conscienciologia, né? Talvez dar uma pesquisada crítica no CD-ROM da enciclopédia.
Retrocognições é que seria ideal, né? Ver tudo sobre retrocognições seria interessante. Isso vai ajudar. Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, em estado inicial para o moderado. Está sendo medicada e tendo acompanhamento neuropsiquiátrico. Durante 30 anos ela foi médium Umbanda e Kardec. Além disso, sempre teve um relacionamento mal resolvido com meu avô, que ainda é vivo. Recentemente, ela vem tendo processo de incorporação de povo de rua, pombagiras. Apliquei um arco voltaico, funcionou no desassédio na hora. Mas quando não estou presente, esse processo ocorre e fico preocupado de ela ou das consciências fazerem alguma coisa ao soma dela ou do meu avô. O que fazer nesse caso se for assédio extrafísico crônico? Está na cara que tem assédio extrafísico crônico. E outra coisa, isso aí é um caso complexo. Porque Alzheimer, com semi-possessão, é das piores coisas que tem. Tem que trabalhar muito. A primeira coisa, ela deve ter um cuidador o tempo todo, 24 horas por dia. Isso é que é o ideal. Nessa altura dos acontecimentos, isso não pode ser esquecido. Por quê? Aí tem 2 fatores sérios. Alzheimer e semi-possessão. É das coisas mais bravas que tem. Sabe? Pode falar. Então, pelo que eu entendi, o Alzheimer tem sempre a questão da semi-possessão ou há exceção? Não, há casos que não tem. Às vezes só a pessoa. Às vezes a pessoa está tão alterada que não dá para fazer assédio nela. Ela não responde ao assediador. Entendeu? Entendi. Agora, nesse caso aí, está no meio termo. Como ela, antes, essa senhora tinha desenvolvimento parapsíquico de alguma coisa, pelo menos era média incorporação, durante 30 anos, média Umbanda. Então, isso aí não é fácil. Entende? Ela precisa de cuidador o tempo todo. Porque pode ocorrer acidente sério, brabo. É aquilo que eu chamo acidente de percurso. Pode levar uma marca pecado. Tem? Professor, a pessoa tem tendência a pensar demasiadamente, a pensar bastante. Ela pode ter uma tendência à racionalização maior quando isso aí começa a ter lógica, ter mais discernimento? Não quer dizer nada isso não. Está cheio de doente mental que tem verdadeiro enxurrio de pensamento. Isso não quer dizer nada. Só porque a pessoa pensa muito, não quer dizer que ela seja homeostática, sadia, equilibrada, harmonizada consigo mesmo. Tem que examinar, tem que ver qual a qualidade da autopensionização dela, para a gente ver como é que é. Agora, uma pessoa mesmo, que ela tenha e que seja razoavelmente equilibrada, ainda a gente não sabe se ela é racional ou não. Ela pode pensar muita coisa com equilíbrio, mas apenas de um ponto de vista, por exemplo, assim, subcerebral, com muita comoção e outras coisas mais. Então, a racionalidade também é relativa. Porque precisa do discernimento, da cosmoética, tudo nesse... Tem o equilíbrio. Então, o ideal é o seguinte: autopensionização retilínea. No caso, racional, levada para a intelectualidade. Isso eu estou falando o ideal, né? Aquilo que a gente deve procurar. É a melhor meta sobre esse aspecto da racionalização. A característica principal aí é a mental somática, de certa forma, quando começa... Sempre é a mental somática. Então, Adélio, a gente tem que começar a colocar, e tudo que a gente pensar, lembrar disso. A evolução a gente caminha para a racionalidade, para a interassistencialidade, para o discernimento. Quem tem mais discernimento tem mais evolução. E fim de papo, não tem outra saída, não adianta fazer negocinho, não adianta fazer desconto, não adianta dourar a pílula. Entendeu como é que é? Ou é isso ou não é. Então você fica para ser serenão noutra. Nessa não vai dar. Entende? Então, são várias coisas. Aí, entra a cosmoética, entende? Entra a hiperacuidade, entra o parapsiquismo, tudo isso aí junto.
Aí então vem autodesassédio, autocrítica, tudo, é a confluência. Você veja, a conscienciologia põe a pessoa no lugar dela e vê o que é que você é, o que você quer. Quer a saúde ou quer a doença? Você quer evoluir ou quer regredir? Fica tudo claro. Porque nesse caso, a racionalização é o foco, tirar o foco do método. É o foco que a pessoa pode chegar no discernimento. Sem discernimento, ela não faz nada que presta. Acabou o discernimento, a pessoa está perdendo a vida, perdendo todas as oportunidades, todos os inputs, entende? Todos os desempenhos, toda a performance, tudo vai por água abaixo. Porque nesse caso você domina o contexto emotivo, psicossomático e foca no mental somático, então, racional. Do ponto de vista físico, a primeira coisa que a gente devia te perguntar para todo mundo é o seguinte: estende sua mão. Se estiver tranquilo, aí a gente pode continuar a conversa. Se estiver assim, não adianta. Não adianta falar muito ainda, que não vai resolver. A pessoa não tem gabarito de entender tudo que você vai falar. Mas pode falar, Rosa. Eu estava pensando aqui num contraponto entre a racionalidade intrafísica e a racionalidade extrafísica, né? Para saber o que mudava. Achei que o que muda é a variável tempo. Não sei se procede assim, aqui quando você está com raciocínio, com o intrafísico. Risca fora isso, antes que você acabe de falar. O tempo você risca fora, o espaço você risca fora. Não, porque a consciência é superior a isso. No extrafísico? Não, em qualquer lugar? Depende da pessoa. Por exemplo, você está aí. Se você tem uma boa pensionização, tem discernimento da situação, você vai superar tanto o espaço onde você está, que é aquilo que eu falo, o local de poder, como também o momento evolutivo. Você sabe, não, que nível é esse momento evolutivo? Qual o percentual de seriedade ou de gravidade que tem esse momento evolutivo? Você vai saber tudo. Quanto que eu preciso de ponderar nesse momento evolutivo em relação aos outros? Então, espaço e tempo, você manda para o espaço. Aqui. Espaço e tempo, você manda para o espaço. Para o escambau, né? Como nós falamos. Então, assim, no desenvolvimento parapsiquismo, uma das questões seria abrir mão do espaço e tempo. É o que junta as pontas. O parapsiquismo liquida com o problema, vamos dizer, a barricada da multidimensionalidade. Coloca tudo claro. Outra coisa, a cosmovisão entra nisso. Pois é, mas aí vem assim, vem a lei da causa e efeito. Quando eu vejo essa lei assim, para mim tem a questão da a lei da causa e efeito. Vamos supor que a pessoa esteja assim numa condição dessa e o corpo dela esteja doente, ela está na cama. Ela pensando, ela pode superar isso tudo. Presta atenção. Aí é que acaba. Então, o que nós precisamos de ver e a gente ter confiança no pulso, você está entendendo? Confiança no taco, é saber dessa realidade que a consciência ultrapassa essas ninharias do processo fisicalista. Se a gente coloca isso, acabou. Matematicamente. Aí é que é o X, ainda pior, ainda para chatear, né? Tem que ser matematicamente. Quer dizer, o que é o matematicamente aí? Racionalmente, dentro de um discernimento avançado. Quer dizer, fazendo a distinção de tudo que tem, todas as variáveis. Eu acho que com o tempo, a turma aqui, a maioria, vai começar a raciocinar nesse nível. E todas as, vamos dizer, aberturas vão ficar escancaradas, as portas. E o ideal é, no tempo, a gente derrubar as portas, parede, janela, deixar tudo devassado. Esse é o caminho. Agora, essas variáveis que eu estava falando aí, Adélio, tem que acrescentar algumas dessas que eu falei. Isso não tem jeito de fugir. Por aí vocês vão ver por que é que eu entro em detalhes, que às vezes o povo nem espera, né? São detalhes assim, bruscos, ou abruptos, ou inesperados, surpreendentes.
Esse, por exemplo, de hoje é uma coisa normal, racionalização. Mas de vez em quando eu tenho uns aqui que o povo é muito importante. É o problema do detalhismo, da exaustividade. Para a pessoa ver a fímbria, a nuance da situação, para ver como ela, consciência, é complexa. Sim. Na enumerologia tem a racionalização completa. Enumerologia, eu também me perdi aqui. Está na página 10. Certo. Seção o que você enumerologia. quer? A álgebra da lógica. Chata essa, né? A álgebra da lógica. Isso aí é do meu amigo, né? É. Agora, a evidência de razão, a ideia força, o raciocínio analítico, até aí tudo bem. A certeza racional, até aí tudo bem. A reflexão completa e a filosofia racional. É a reflexão completa. O que o senhor está chamando? Pois é, agora, veja, a reflexão completa é aquela que você fez o exaurimento daquele construto dentro do seu nível evolutivo, naquele momento evolutivo. Na sua capacidade de raciocinar, você exauriu o tema. Você não tem mais capacidade de seguir além disso. Você jogou a toalha. Então, essa é a reflexão completa que nós estamos chamando aqui. Para você, é uma completude. É o máximo que você tem. Seu fôlego acabou. Então, racionalização é isso. Insistindo ainda mais um pouquinho na pergunta anterior. Raciocinar com parapsiquismo, raciocinar sem parapsiquismo. Não, isso é bobagem. Não existe isso. A verdadeira racionalização é a para-racionalização. Olha aqui, quando eu falar das coisas que são top, ou nas cabeceiras, sempre você coloca um para antes. Senão você não vai entender o que eu estou falando. Tudo nosso aqui é temporário, efêmero e fugaz. Não interessa muito. É o gás. Não interessa. Você está entendendo? Tudo vai sumir. É um processo de gás. Como eu disse para o caso, esquece. A vida humana é um pum. Não tem valor nenhum. Lá no fim da história, muito pequeno. Por causa do gás, tudo é fugaz. Mas fala. Na página 9, em parafatologia, na segunda linha, o senhor fala da para-racionalização intermissiva, que tem relação com isso que o senhor está mencionando agora, né? É, justamente isso. Agora, a para-racionalização intermissiva propicia a cognição autoevolutiva. Ela propicia aqui, não é só aquilo. Então, por exemplo, a lembrança que a gente tem. Então, por que é importante, por exemplo, a hora que eu faço a tertúlia? Uma pessoa chega aqui, ela não sabe se ela é intermissivista. Então ela começa a ouvir essas coisas. Isso tudo começa a fazer o quê? A semear no paracérebro dela, para mexer na paramemória dela sobre aqueles assuntos. Aquilo começa a frutificar. Vai acabar aflorando alguma coisa, não tem jeito. Então, é isso que o enumerador, o transmentor me falou há muito tempo. O que você vai fazer é preto no branco. É uma coisa batatófila. Naquela ocasião a gente usava muito essa palavra. Batatófila, em cima do lance. Não tem jeito de você errar. Se você fizer direito, você sempre vai acertar. Fazer o quê? Colocar a Conscienciologia como sendo um simulacro do curso intermissivo. Agora veja, isso é que é a minha ideia. Outra coisa, tinha vários nomes desses que eu estou usando hoje, que naquela ocasião não tinha. Eu criei através do estudo. O agente retrocognitor. E aqueles tores todos, são vários toros. Não é só o retrocognitor, tem vários. Teve uma dessas tertúlias que eu falei nisso, são vários. Então, essas lembranças que supitam, né, durante a tertúlia, por exemplo, são os efeitos, os resultados dessa para-racionalização. Às vezes, por exemplo, a pessoa lembra de alguma coisa que ela fazia, que dizia a respeito, por exemplo, à morfologia.
Ela usou um processo de arquitetura, um processo de arte, alguma coisa que ela construiu. Aquilo influiu demais na hora que ela foi estudar e fazer o curso intermissivo. Ela vem para cá, aquilo dilui, porque aqui ninguém sabe como é que é. Ela chega aqui e a gente começa a falar. Um dia cai justamente que a gente começa a falar de morfologia, o que é a forma, a energia da forma, a forma dentro da energia, o processo, o que tem, pronto. A pessoa parece que aquilo é uma coisa normal, igual aos outros dias. O assunto também é a mesma coisa, mas ela se interessa naturalmente em anotar aquilo, em ver, quer falar mais, às vezes ela pergunta. Então, já houve foi puxado o fio da boiada. Agora, depois disso, aquilo aflora, vem à tona, entende? Então é isso que eu vejo acontecer com uma série de pessoas aqui. Agora, o ideal seria que, com o passar do tempo, por exemplo, a turma da TEX e a turma que estuda o processo de memória, examinar as pessoas para ver qual foi o fator desencadeante individual daquela personalidade. Qual foi o tema que trouxe você aqui? Entende? Isso aí vai dar uma ideia formidável, muito ampla, profunda do assunto. Isso aí nós não temos. Essa pesquisa eu nunca fiz. Eu desconfio, de vez em quando vejo a situação. Agora, tem que excluir, em primeiro lugar, a parte patológica, nosográfica. Se a pessoa vem aqui por causa de um processo de depressão, isso é óbvio. Isso não tem nada demais. Agora, o processo é que ela vem por curiosidade. Essa curiosidade, vamos analisar e identificar exatamente, semiologicamente, o que é que desencadeou o processo. Agora, com isso, vamos supor que amanhã você consiga arranjar 20 pessoas que você conseguiu localizar de uma maneira razoável essa condição. Você está entendendo? Então, o que você vai fazer? Você vai ver nesses 20 e fazer uma tabulação para ver quem é quem, com empatia. O que faz rapport entre essas pessoas? Às vezes você vai descobrir 3. A hora que você descobrir esses 3, você já vai ver. Vamos olhar as datas de nascimento de cada um. Daí a pouco você vai ver que é do mesmo grupo. Isso é o máximo. Vai clarear o curso intermissivo total. Outra coisa, eu ainda não fiz isso. Mas eu penso que eu ou vocês vamos ter que fazer isso nas próximas décadas. Isso, professor Valdo. Esse levantamento. Porque isso é uma das técnicas que o enumerador tem sempre falado comigo para fazer o levantamento do curso intermissivo da pessoa. Nós vamos ter o congresso, a gente pode tentar apresentar isso, fazer uma pesquisa para o congresso. Mas vocês pensem no assunto. Tá, você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o arcabouço, a estrutura? O que é que eu estou dizendo? Que as ideias inatas também, né? Que a pessoa trouxe. Agora veja, olha o que eu estou falando. Você arranjou 20. No meio daqueles 20, vocês vão tabular e falar assim, tem 3 que são iguaizinhos. Perfeito. Então é preciso ver por quê. Agora veja, você já pensou, se começar daí a pouco, o povo vai ver as retrovidas. Em conjunto. Eles mesmos vão descobrir as personalidades consecutivas. Nós não precisamos mais trabalhar com isso. Valdo, isso tem a ver com o primeiro discernimento também, não tem relação estreita, direta. Primeiro discernimento. Você entendeu o alcance disso? O gancho intermissivo da pessoa. Agora, a racionalização que eu falo é para essas coisas. Professor Valdo. Sem isso aqui não adianta nada, não. Aqui em cima, o senhor está falando esse levantamento com relação ao primeiro tema que a pessoa chegou na Conscienciologia. O que foi que não é só o primeiro tema, porque o primeiro tema eu já sei qual é. É o princípio da descrença. Sim. Uma boa parte aqui veio por causa disso. Mas isso aí, ó, banana, para bobozinho. Mas pegando esse gancho aí. Não. Não, é que eu quero ampliar o seguinte. O que eu quero é aquilo, o perfunctório, mas que vai fazer a prospecção. Aparentemente parece muito superficial, mas não é. A pessoa vai ver na profundidade o que é que mexeu com ela. O que é que fixou você? O que foi? Outra coisa, vocês vão ver que vão ter os assuntos aparentemente mais absurdos, mas dentro de uma lógica total no arcabouço das reações da pessoa.
Professor Valdo, eu tenho um embrião desse estudo que eu fui fazendo lá em Natal. Eu sei, mas veja, você já pôde descobrir, por exemplo, algumas pessoas? Sim. Vê essas. Sim. Você pode ajudar o lógico. Eu estou acompanhando 5 pessoas que fazem parte desse mesmo grupo. Mas agora, é preciso saber realmente, sem exagero, sem ajudar a pessoa. Não pode fazer pergunta que já tem a resposta. Tem que ser tudo espontâneo. E outra coisa, bastante heterocrítica nisso. Agora, Valdo, você comentou desses 20. Qual o critério de seleção dos 20? Pois é. Pra gente ter, qual seria o critério de seleção? O critério de seleção é o seguinte: tem que começar a pessoa virgem, 0 quilômetro. Como assim? Ela, por exemplo, ela chegou aqui. Então você vê o jeitão dela. Se ela tem alguma possibilidade, propensão, enfim, ela é promissora, você já vai começar a estudar o que é. Primeira coisa, ela tem que ter alguma disposição de pesquisa, algum estudo, uma tendência intelectual, que é melhor para você entrar nisso. Entende? Porque senão fica muito difícil. Mas aí nesse caso, por exemplo, pessoas que têm no máximo ela chegou com isso. Aí depois, ela passou aqui 3 dias, 1 semana, 10 dias. Na hora dela ir embora, você chega para ela. Eu já falei para vocês analisarem esse povo. Esse nosso cara que chegou aqui, aquele dia, que eu falei que vocês fizeram a cariação. Isso aí, tem certas pessoas, você devia fazer isso toda semana. Vocês ainda não viram o alcance que vocês têm. Vamos dizer, a massa crítica, e vamos dizer, a massa cinzenta, os paracérebros que vocês têm à mão para estudar, vocês estão desperdiçando isso tudo. Não é verdade? Você já tem um monte de gente aí que sabe disso. Você mesmo já falou isso também. Vocês desperdiçam, vocês jogam fora antes da hora. Agora, então, por exemplo, ela passou aí 3 dias, 5 dias, 1 semana, 10 dias. Na hora dela ir embora, você vai chegar para ela e fala aqui no microfone. Quem que é que você chamou a atenção de você em matéria de ideia na hora que você veio para cá? O que é que você está levando como uma ideia básica na sua cabeça que você não trouxe para cá? Há 10 dias você não veio com isso. O que é que você está levando aí atrás dessa sua testa? Qual é a ideia que você pegou aqui? Com isso aí não tem jeito. Você vai pensar o que é a pessoa. Agora, por exemplo, aqui nós não fizemos nada disso. Eu uma vez lá no Instituto, na Ipanema, me deu a vontade terrível de ver isso, a hora que apareceram umas pessoas que vieram do Nordeste. Você está entendendo? Que eu vi aquilo tudo aflorando assim, ó. Eu falei assim, pena, ainda não está na hora. O enumerador falou, não, agora não é hora. Valdo, então, isso faz uns 12, 13 anos por aí. Então, um critério de seleção da amostra seria esse tipo, pouco tempo de conscienciologia. Vamos dizer, no máximo um pessoa ano. No máximo um ano. 0 quilômetro. No máximo um ano. Por exemplo, 1 ano. É uma boa. Uma pessoa, por exemplo, que ainda não tem. Você vê que ela é jejuna. Isso, de 0 a 1 ano. Ela é jejuna, mas ela já tem um escopo. Ela já tem meta. Ela já sabe o que quer. Outra coisa, não interessa a idade, não interessa o sexo, não interessa também, por incrível que pareça, a formação cultural. Valdo. Entende? Professor, então, com isso... Só uma pergunta disso aí. A pessoa chega aqui, ela é virgem, e aí a gente quer saber dela o que a trouxe aqui. Depois de certos dias, a gente vai perguntar o que ela acrescentou de ideia. Na hora de ela ir embora. Assim, o que você está levando de ideia que você não raciocinou, não pensou quando você veio para cá? Agora, por que a gente tem que saber disso? Para ver os interesses dela? A hora que ela falar, eu me interessei muito, como eu estava falando, pelo processo de forma. Para saber os o interesses. Processo da morfologia. A hora que você falou, por exemplo, eu estou falando uma coisa que já aconteceu com outros aí, mas não é bem desse caso. Mas então, vira para mim e fala assim, a hora que você falou sobre morfologia, a morfologia da forma da realidade, do objeto, do ambiente. E depois, você começou a falar da morfologia da palavra, da comunicação. Quer dizer, é isso. Caiu a ficha na pessoa. A hora que ela viu aquilo, esse é um caminho para mim. Agora, aí eu perguntaria para a pessoa, você tem alguma tendência o quê? Você sabe desenhar?
Você desenha bem? O que você faz? Você já mexeu com algum processo concreto? Qual a sua habilidade manual para o processo da forma? Artisticamente, o que você gosta? E por aí vai. Com isso, a gente começa a definir. Agora, vamos supor que dentro de um ano, você fez algumas dezenas desse tipo de pesquisa específica. Você, então, vai tabular o que você encontrou. Quem é que é igual? Lá pelas tantas, você vai pensar 3, 4, 5 pessoas. Aí, o problema é passar e-mail para esse doutor. Precisamos de vocês aqui no dia tal. Pode ser ou não pode? Liquidou. Você vai fazer o quê? Aí não é só o congresso, isso aí é aquele pesquisa de grupo. Aí é pesquisa de grupo conscienciológico. No caso, vocês vão estudar o processo da Seriex, o programa da memoriologia, o processo da tudo quanto é coisa de da visão, holobiografia, paragenética, tudo isso. Agora veja, o curso intermissivo vai alcandorar, você está entendendo? Ele vai fazer o teto do processo todo em embasamento, o curso intermissivo. Isso vai ficar claro com o passar do tempo, não tem jeito. Professor, isso vai facilitar bastante o processo de retrocognição grupal e para a gente poder fazer esse isso aí, né? Já é a fímbria, o preâmbulo, ou a soleira da porta da retrocognição. Entendi. Isso já é. Você está entendendo, né? Valdo, é um tipo de gancho. É a hora que você começou a empurrar a porta para ver o que tem lá. É um gancho didático intermissivo, a gente pode chamar isso de esse um gancho total. didático intermissivo. Eu já tinha falado isso aí para algumas pessoas, mas nunca assim especificamente, do jeito que eu estou falando hoje. Se vocês entenderam, porque já está na hora. Não, tá claro. Eu falo e sondo. Quando eu vejo que não está na hora, eu tiro o corpo fora. Esse já está na hora. É bom vocês já pegarem. Já está maduro. Já há infraestrutura para entender o processo e desenvolver. Você entendeu ou não a situação? O que é que nós estamos falando? É bom vocês colocar esse cara no meio. Professor, aqui. Sim, professor, falar. O senhor falou para o Loche, eu não sei, tenho certeza, que assim, veja a data de nascimento dessas pessoas, vai ver, elas pertencem ao mesmo grupo. O senhor disse isso, o que tem a ver? Sim, ele entendeu o que eu quero falar, você entendeu, né? O processo da cronímica aí, ele é muito importante para ver, começar a pensar se as pessoas são mais ou menos da mesma época que estudaram. Você tem que lembrar o seguinte, os cursos intermissivos mais assim, maciço, eles já estão caminhando, no duro mesmo, para 65 anos. É muito tempo. Você está entendendo? É muito tempo. E eu já vi que a nova geração que está chegando, eles já têm umas coisinhas mais, alguns acréscimos. Então é aquele negócio do carro novo, do ano. Já está chegando com os gadgets, sabe, que não havia antes. Os acessórios extra. Você está entendendo? iPad, já tem uma opção de coisa. Então, isso é o GPS. Não, agora tem um outro GPS mais sério, né, que eles estão falando aí. Muito sério. O que você identificou de diferente que essa turma nova está trazendo? Agora? Que você falou. Vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Você pensa que é a primeira vez que eu falo nisso? Eu começo a sondar. Não. Se eu vejo que dá aquele branco, eu entro no outro viés, é outra vertente. E o enumerador fala, ainda não está na hora. Espera amadurecer mais um pouco. Aí a gente põe o sol em cima de vocês, para amadurecer, certo? A manga começa a ficar madura. Joga energia. Entende? É o caminho. Agora, vocês estão entendendo. Logo que eu falei, ele atirou. É isso. Olha lá. Ele viu. Pessoal mais novo são vocês. Vocês. Não, o novo aqui que eu estou falando não é a idade da pessoa. É o tipo de racionalidade que tem. Professor. É a racionalização. Ainda. Sim.
Olha só, nesse processo da forma, tem eu, tem a Cátia, tem a Valana. Tem. Temos idades diferentes. Por isso eu estou perguntando, tem idades diferentes. Eu perguntei é o mesmo para a Valana, grupo, como é isso? Ela achou, agora essa semana, esteve estudando, que o processo da forma está sendo alternativo. É uma forma que estão deixando, porque primeiro começaram a falar que nenhuma forma teria mais acento circunflexo. Eles agora estão achando que pode fazer. Então ficou alternativo. É o ideal. Então eu vou conversar com o Antônio, eu estou esperando o Antônio chegar aqui, porque eu vou colocar então toda a forma da enciclopédia com circunflexo. Porque eu queria fazer isso no início. Aí eles temaram comigo, não, mas nova ortografia não pode pôr. Agora ela chegou à conclusão que os caras voltaram atrás. Diz que é a única exceção que tem de circunflexo. Você já viu isso? Conversa depois com a Cátia Caporali, vê o que é. Eu vou conversar com o Antônio, porque o Antônio também vai fazer as pesquisas. Você sabe que o Antônio entende disso. Né? De modo que eu quero é ficar up-to-date e correto dentro daquilo que eu faço. Está me dando um trabalho danado de diminuir os mini cacófitos que eu tenho. Estou trabalhando há horas, desde ontem. Só para fechar esse assunto, eu conversei com essa pessoa que você falou da cariação e fiz essa pergunta. E pode ser que a resposta se repita e eu quero ver qual que é a sua orientação. Você já está tirando partido da história. Eu já estava lá, vocês não viram. E ele falou que o que mais impressionou ele foi a sua imagem, a sua figura fez com que ele viesse para cá. Quando ele viu na internet, ele não quis saber de nada e veio. Isso. Isso é por causa de exatamente 40 anos. 4 décadas para trás. E outra coisa, a imagem é essa mesmo, porque não era o Zé, era o Valdo. Então pode ser que outra aconteça coisa, isso. É a minha turma de Las Vegas, Tijuana, Miami, New York, Washington. Você está entendendo? Agora, ele não me falou isso, não. Não, ele me falou. Ah, é? Pois é. E o que a primeira vez que ele viu foi um vídeo que tem no YouTube de você falando sobre as torres gêmeas, que você estava lá jogando energia para as pessoas e fazendo assistência. A partir dali ele... Vocês têm que lembrar que o cara lá do homem era de Miami. A base, tem relação, né? Agora, vocês veem que tudo tem sincronicidade, né? O problema é que nós deixamos passar. A gente não capta, você não marca, você não vinca a hora que passa com o processo, está entendendo? O problema é esse. Queria que você falasse um pouco mais do primeiro discernimento relacionado com esse quadro. O que pode ajudar e estabelecer esse contato com a pessoa a partir daquele verbete? Escuta, vocês com o passar do tempo, vocês vão fazer aquela parte da infraestrutura dos bastidores que eu não estou falando aqui. Então, por exemplo, no caso desse aí que nós estamos falando, o que é? Quem é que fez bem aqui? Fui eu. Quem é aqui? Nós vamos pagar tudo, fui eu. A situação toda foi... Essa infraestrutura, vocês ainda não precisam de mexer com isso ainda por enquanto. Mas, com o passar do tempo, vocês vão ter que voltar a Penates. Vão ter que ir às origens do rio. Está entendendo? Para ver os afluentes que tem, a nascente que tem, e ver qual mar que está caminhando. Não tem outro jeito. Agora, veja, isso aí é a nascente. Esse processo que nós estamos falando já é afluente. Está entendendo? Esse é o caminho. A hora que você juntar todo mundo, a situação já vai mudar. Aí já vai ter a foz, para onde o rio está caminhando. Agora, é um conjunto de fatores, Valdo, de fatuística e parafatuística, que está permitindo hoje fazer essa confluência, essa convergência? Você lembra bem, naquela época lá do nosso amigo, seus estudos, eu falei, ainda não está na hora, Mauro. Entendi. Agora a hora que você veio falando os negócios, está na hora. Está na hora. Você falou que agora era a hora. Vocês vejam a minha paciência maior, não é nada disso que eu mostro aqui. É a paciência de esperar 2 gerações para poder fazer as coisas todas. Eu trabalhando sozinho, em casa. Os caras chegavam e falavam assim, esse cara é doido, está sempre fazendo a mesma coisa. O que ele vai fazer com isso tudo? Na minha biblioteca?
Ele é pirado, isso aí. Então. Mas nós... Você sabe que teve jornalista que falou isso tudo para mim, né? A hora que chegou lá e viu, depois passou alguns meses, ele chegou lá, eu estava do mesmo jeito. Jornalista, não é aquele meu amigo que foi pro MIT, não. Entendeu? Outra coisa. Valdo, nesses estudos, nessa pesquisa histórica que a gente está fazendo, chega uma hora que fica tão evidente que não tem mais como evitar. Todas as confluências de todas as épocas. O interessante é o problema da convergência. É impressionante. É porque forma um quebra-cabeça. Agora, ó, uma coisa que seria bom você estudar com ela, tira da mala os processos da convergência, e olha o algoritmo que você pode fazer com isso. Sim, porque você vai ver... Por exemplo, essas 51 pessoas que ela já tem. Cadê a Por que isso aconteceu? Isso tudo é convergência. Agora, faça um algoritmo para você ter uma ideia. Você vai ter uma opção de ideia nova nisso, naquilo que você estuda. Tem um ritmo, tem uma dinâmica, tem um funcionamento, uma cadência. Agora, o que é a gente já bacana pode nessa identificar. história é a diversidade das personalidades. Impressionante. De todas as épocas, de todas as culturas, é uma loucura. de todas as civilizações, você acha... Tem tudo ali. De repente, o texto outra te coisa, remete é lá. a pessoa que ela não espera, que faz uma surpreendência para ela. Toda hora ela jamais tem uma esperava, surpreendência. Tem uma figura aqui então, que é um aparece negócio de novo. perplexidade besta. Mas não precisa dessa perplexidade. A perplexidade existe aí no caso, é por ignorância, por desconhecimento. Chegando, tudo isso tem sua razão de ser, tudo é lógico, e está dentro da racionalização. O processo nosso é a gente sente fazer a convergência e ajudar essa convergência. Que tem uma lógica funcionando. Agora, ela está falando do assunto. Tempo Você está falando o caso do nosso amigo, que é outro assunto. Agora, se vocês forem olhar... Mas é a mesma coisa. Tudo. O mecanismo, o modus faciente, o modus operandi. Está tudo é confluindo. o mesmo. Não muda nada. A operação, a operosidade, a operacionalização é a mesma. Então, nós podemos dizer que esse episódio pode ser um gancho didático intermissivo, Valdo? Pode. É como se fosse uma metáfora, ele não Agora, é aquilo, é no seu outra caso, coisa. Há uma complexidade muito grande. No caso dele, é uma pessoa. No seu caso, é um contexto complexo. Enorme. Por quê? Os assuntos são muito complexos. E muito variados. Porque você está fazendo o levantamento de uma época, que é o início do século XIX. Aí, no caso, seria praticamente a primeira metade do século XIX. Mas no momento, e outra coisa, na Europa, numa época das mais brabas que havia. Então, isso aí é seríssimo. Logo depois da Revolução Francesa, quer dizer... Agora, você vê, nós estamos trabalhando aqui, mas o reflexo é em 1100, é no século IX, X, não é ali. Na verdade, nós estamos trabalhando no meu lá. caso, por exemplo, aqui, a maioria das coisas que eu faço vem de 1100, de 1100, a gente está pegando de 1100 para cá. É a Reudex, no meu caso. Então, isso é seríssimo. Sim. Pode falar. Pode. É aqui na página 12, a mega racionologia. A mega racionologia. Aí nós estamos falando, se eles, por exemplo, fossem vivos do mesmo jeito que eles eram, o nível de racionalidade não seria razoável agora. Pois é, então, todos eles, se estão por aqui atualmente, qualquer um desses, ou iguais a eles já deve ter um nível de racionalidade bem acima da média. Agora, se eles fossem igualzinho que eles foram, estavam no buraco nessa época. Professor, aqui o senhor está dizendo que o nível de racionalidade não era nem razoável. Não. Isso. Não era. E nós podemos provar para isso. Por exemplo, o nosso amigo, eminente amigo, que a gente está falando aqui. Não, o primeiro, Sócrates. Sócrates. Começa pelo Sócrates. Sim. Você não acha que é uma besteira imensa ele ser contra o registro do conhecimento? E ele era totalmente. Ele tinha raiva disso. Porque ele não escreveu em tese. Já que nem ele já não escreveu por causa disso, mas não é isso. Ele era contra o registro. Ele achava que tinha que estar ouvindo o que ele estava falando, as coisas todas.
Já eu sou o contrário dele. Eu cheguei aqui e falei assim, olha, o registro é muito importante. Cadê o laptop de vocês? Olha aí, o laptop. Agora, então, veja, isso eu só. Estou falando uma coisa, mas tem mais. Agora, o J. Cristo. Você não acha que é uma besteira enorme? O cara está lá, se envolveu com aquilo tudo, e ele começa a se colocar como se fosse um Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora o pior, cheio de escravos por todo lado, ele não fala nada a favor dos escravos. Isso até o século XIX. Depois vem o Paulo de Tarso falando que os escravos devem obedecer seus senhores. Tudo por quê? Não falou nada. Professor, piorou tudo. Professor, até o século XIX estava a escravatura não, aí aqui agora, no Brasil, na Europa, e não falavam nada. Que no século do J. Cristo é que teve o maior nível de escravatura na Terra. Sim, era total. Isso é que é um negócio bravo. A população era menor, mas a escravatura, percentualmente falando, 100%. Muito maior. Quase 90%. E ele não tocou nesse assunto. Sim. Agora, vocês olham, os descendentes o povo que pegou o cristianismo, Paulo de Tarso, por exemplo, fala, a gente tem que obedecer. Os escravos devem obedecer a seus senhores. Uma vergonheira danada. Professor, está na Bíblia. Então, veja, você acha que tinha racionalização? Uma outra coisa. Professor, você acha que o J. Cristo tinha racionalização? A hora que ele faz um negócio numa vara, um negócio todo, e vai lá e começa a bater nas costas dos caras que estão na porta do templo. Vendilhões do templo. Pois é. Nem razoável. Não dá, né? Nem razoável. Uma outra coisa, que mostra mais a falta de racionalização dele, é que ele tinha muita energia, mexia com o processo do parapsiquismo, mas não entendia nada. E de vez em quando ele ficava desassossegado, igual um médico que está em desenvolvimento. Então ele tinha que sair com o discípulo amado dele, era o apoio, era um arrimo. E ia para o monte para fazer um retiro. E ficava lá. Por quê? Ele estava precisando de desassédio. Olha lá que os 4 evangelistas sinóticos falam que ele ficou desassossegado. Isso é sério. Está bem escrito, professor, lá. Tudo escrito. Sim, pode falar. Em trinomiologia, o nível da racionalidade é vislumbrado no trinômio princípios, sentimentos, valores. O senhor poderia falar um pouquinho, por favor? Deixa eu ver onde é que está aqui. Está na 8ª linha, no finalzinho. O nível da racionalidade vislumbrado no trinômio. O nível da racionalidade vislumbrado no trinômio. Princípios, sentimentos, valores. O caso é o seguinte, por exemplo, princípios você precisa de ter. É a base de tudo. Qualquer base da sua vida, você tem que ter uma filosofia ou uma política. Isso tem que ter os princípios. Então, quais princípios você vai seguir nesse processo? Agora, logo em seguida, você tem que ter sentimentos elevados, que não adianta ter emoção ou comoção. Para você expressar ou distinguir, ou, vamos dizer, selecionar, eleger valores evolutivos avançados. Então, com isso, você tem esse trinômio, princípios, sentimentos, valores. Com isso, você alcança um nível de racionalidade maior. Você entendeu, né? O que a gente quer dizer? O princípio, os sentimentos avançados e os valores que você escolhe. Aqui tem sentimento por quê? Porque precisa de pegar tudo, a vivência também que você tem nos seus valores. Tem valores nossos que tem que entrar no processo de sentimento. Por exemplo, a família nuclear, a dupla evolutiva, os descendentes que a pessoa pode ter. Então, isso tudo é muito importante no trinômio. O que você queria? Taxologia, os 7 itens da taxologia. O que você quer? Estariam explicitando as bases da auto-organização? É a racionalização. Você veja bem, autoevolução, autoexpressão, autoapreensibilidade, apetite, emocionalismo, gastos e trabalho. São as partes práticas aqui objetivas que não pode escapar. A gente tem todas elas aí, são 7. Agora, veja o resto, que você vai ver o resto. Por exemplo, a respeito da mega máquina,
Sim. Seria o modus operandi da... A racionalização, a racionalidade é a mega máquina indispensável para moer, triturar, esfacelar, esmigalhar mitos, tabus, crendices, superstições, idolatrias, sacralizações e absurdidades multisseculares e milenares de todas as origens e natureza. O modus operandi da reciclagem. Isto define o modus operandi da reciclagem? Até um certo ponto é a base. Mas a etologia... Agora, isso aqui é a reciclagem grande, a ressex grandona. E entra a recinha e a ressex, não há dúvida que é. Sim, porque em codigologia, por exemplo, faz referência à racionalização etológica. Etológica, é do comportamento. Como você se conduz. Como é que você age sociologicamente na sua simpatológica. Esse é o caminho. Agora, vou responder umas perguntas, que tem um monte aqui, e eu não tenho muito tempo mais. Conheço uma pessoa que está com um problema há quase 2 meses e não sabe como resolver. O problema é o seguinte: após uma palestra, a pessoa chegou em casa e foi dormir como sempre fez. Acordou após 2 ou 3 dias. E nesses dias que estava dormindo, ficou hipnotizada. Foi falado para ela que quem fez aquilo foi um espírito evoluído de outro planeta e que os amparadores sabem de tudo. Gostaria de saber se o senhor já viu algum caso como esse e se os amparadores sabem disso mesmo. Tem certeza que a pessoa está bem, porque a pessoa vem procurando trabalhar mesmo assim. Só que muitas vezes se torna difícil para ela. Inclusive falou que tem uma outra pessoa aí com vocês com o mesmo problema. Poderia comentar? Primeira coisa, eu não conheço nenhuma outra pessoa que está com esse problema, não. Nesse caso aí eu não posso comentar, porque eu não vi a pessoa, o que se passa. Uma pessoa não dorme 2, 3 dias sem parar à toa. É necessário ver por quê. Se ela não estava em coma, ela estava influenciada por algum processo. Isso pode ser uma hipnose, pode ser um processo tóxico de alguma medicação. A gente não sabe. Isso aí tem que estudar. Não dá para falar qualquer coisa no escuro, não. Sob hipótese assim, não dá para tomar uma atitude e chegar a uma conclusão aqui, não. Agora, o que eu vejo é o seguinte: é necessário estudar isso. Outra coisa, você não falou o que aconteceu com isso. Se tivesse amparadora aí no caso, claramente, ela estaria fazendo alguma coisa séria, estaria desenvolvendo alguma tarefa. Amparador não dá ponto sem nó. Eles não vão fazer uma coisa dessa sem a pessoa saber o que deve fazer. Então, isso aí está mal contado. Tenho certeza de que encontrei a minha dupla evolutiva. Devido ao meu parapsiquismo, recordo de vários acordos que fizemos no período intermissivo. Tenho 27 anos e ela 47. É ético, e ele 47, é uma senhora que está falando, uma moça. É ético que eu conte a ele os planos que fizemos? Se ele não se recorda de nada, o certo seria eu esperar que ele, por conta própria, tome as atitudes necessárias? Não. O que você deve fazer é o seguinte: você espera trabalhando. Quer dizer, vai propiciando um ambiente de ele recordar o que se passa. Você facilita e condicione um holopensene adequado para ele lembrar. Isso ajuda. Lembro do tempo em que era casado e sempre nas minhas discussões com minha ex-esposa primava pela racionalização da argumentação e na solução do problema. Mas ela parecia não querer ouvir. Dizia que eu queria sempre ter a razão e acabava não esgotando o assunto. Meses depois discutimos a mesma coisa. Aquilo frequentemente me irritava e no final eu já não tinha mais paciência. Eram outros tempos, não conhecia Conscienciologia e obviamente era mais imaturo. Mas qual o meu problema? Onde foi que eu errei? Como assistir a uma pessoa sem que ela se ofenda com a argumentação? Tem como? Sim. Primeira coisa, dose a argumentação. Fale no linguajar dela. Faça com que ela acesse o que você está falando. O que aconteceu? O que você estava falando para um ponto e ela estava indo para outro. Não houve uma convergência de interesses e de metas. Você errou, porque quem estava argumentando é você.
De modo que agora você já aprendeu. Urubu-serva daqui para frente. Urubu-serva. A intensidade das energias da consciência durante a dessoma pode trazer consequências para o reequilíbrio dela no extrafísico? Ou seja, quando a pessoa morre jovem, um forte projeto para a vida física, e outra morre com idade avançada, já livre dos apetites físicos, o reequilíbrio no novo plano chega antes para quem estava com maior idade, ou isso não é regra? Pode esclarecer? Não, isso não é regra. Porque uma pessoa ela pode vir para ter uma mini proex de um período reduzido da existência dela. E ela cumprir a proex que ela veio. Alcançar a completude total e morrer aí com 42 anos. E o outro está com 100 anos. Às vezes não chegou a isso. De modo que isso aí não é, ainda não. A gente tem que colocar isso como variáveis para a nossa pesquisa. Mas não é um fator sine qua non. Poderia diferenciar a questão da euforia negativa e da mega euforização sadia? Onde está o seu gargalo no PEN ou no processo específico seu de pressão alta? O fato de estar lastreado, desde que sob controle, não é sadio para quem tem boa intenção interassistencial? Não, o caso todo é o seguinte. Primeiro, a minha hipertensão é genética. Então, eu pedi essa hipertensão para poder prover a minha vida de sistemas de cautela e de alerta. Se eu não tivesse a minha hipertensão, você veja bem, eu ia acabar acabando comigo. Agora, como eu tive um infarto e logo depois a hipertensão ficou como um extra para me ajudar. Eu nunca reclamei da minha hipertensão. Agora, o que eu procuro é equilibrar isso aí. Agora, o que se passa? A euforia negativa. Uma euforia negativa pode piorar a pressão da pessoa. Tem isso tudo. Uma outra coisa, se eu for a local que mexe, por exemplo, com determinadas substâncias, aquilo pode me aumentar a pressão, pode acabar comigo, intoxica. Agora, a mega euforização sadia. O que adianta eu ir num lugar desse e começar a fazer a mega euforização para suportar ficar lá? O ideal é eu não ir. Então a gente tem que começar a pensar nisso tudo. Tudo isso a gente pode fazer. Eu falava com o povo quando eu comecei a ter as crises maiores de hipertensão e comecei a mudar os remédios. Se eu cuidar só da minha energia, eu consigo manter sem hipertensão, sem tomar remédio nenhum. Mas eu também não vou fazer mais nada. Então o ideal é tomar o remédio e, ao mesmo tempo, fazer as minhas coisas. Então vamos entender como é que é. Agora, outra coisa. O fato de estar lastreado, desde que sob controle, não é sadio para quem tem boa intenção assistencial? É lógico que é. Mas agora a pessoa tem que entender isso. Que ela, às vezes ela está fora do corpo e está querendo ter liberdade de fazer tudo, de furar a boca do balão. E ela não pode, às vezes, por causa do processo de assistência. Ainda no caso de minha avó, ela vem tendo a síndrome de perseguir os outros, de achar que os outros estão contra ela, que vão roubá-la, que meu avô tem um amante. Isso aí faz parte da alteração dela atual. Isso é assim mesmo. Será que o cuidador não seria mais uma vítima da síndrome dela? Uma boa parte do cuidador é vítima da pessoa cuidada. No que tange a pensilidade dela, ela sempre teve uma postura trafalhista. Sempre carregou raiva de meu avô pelos males que ele lhe fez no passado. Hoje ele é outra pessoa. O senhor acabou não terminando de falar ou sugerir algum encaminhamento devido às perguntas do público aí sobre o caso dela. Pode acrescentar? Não, eu já falei tudo. Arranja um cuidador e põe lá. Isso é que é o melhor. Outro caso. No caso dela, se fosse comigo, eu deixaria uma mulher cuidadora. Tá certo? E olharia bem os remédios que tem hoje para Alzheimer. Hoje já tem uma série de medicamentos que às vezes estão dando efeito. É bom olhar as últimas pesquisas que tem. A mídia tem trazido uma série de reportagens sobre isso. Isso aí tudo é o que eu faria no caso aqui. Fala. Só em cima disso que você falou. Uma boa parte dos cuidadores, eles são vítimas ou são os algozes daquele que é cuidado?
Só para saber. Às vezes eles são vítimas. São vítimas que a pessoa ela está contra o cosmos, dentro da Alzheimer, às vezes. Então é difícil cuidar da pessoa. Por isso que é necessário cuidar da pessoa e cuidar do cuidador. Eu sei, mas esse cuidador ele foi vítima no passado daquela pessoa que está sendo cuidada, não, é isso? Ele não. Ele tem dívida no passado para ser cuidador profissional. Então, é isso que eu queria saber. Não é aquela pessoa. É ele que precisa. É igualzinho eu, por exemplo, que sou da área da saúde. Isso tudo é débito do passado. Mas não especificamente com a pessoa que ele está cuidando. Não tem nada a ver com aquela né? pessoa. Ele é mais um. Ele é um paciente. Em taxologia, página 12, o item 2, poderia aprofundar o item da racionalização da autoexpressão? Racionalização da autoexpressão, a comunicologia, a racionalização na Tales, a linearidade autopensênica, a argumentação racional, lógica, coerente, escorreita e não capciosa, o binômio teática-verbação. Olha, eu acho que tem tudo aqui para se explicar aqui o quê? Está tudo muito claro. Teática é a teoria e a prática. Agora, é isso que mostra, que você fica calado, faz primeiro, depois você fala. Isso é a verbação. Então, a racionalização da autoexpressão é perfeita quando chega na verbação. É a verbaciologia. Agora, tudo é um processo de comunicação. Então, escuta mais, fale menos. E a hora que você falar é porque você já realizou. Isso é a verbação. É o ideal para tudo. Aí você vai ter a racionalização da tarefa do esclarecimento. Porque você já vai exemplificar o que você fez. Isso é importantíssimo. Isso é argumentação racional do jeito que nós estamos falando. É uma lógica escorreita, não capciosa, não tem segunda intenção. Agora, é possível utilizar a racionalização da autoexpressão para potencializar a força presencial? Caso positivo, de que modo? Olha aqui. A força presencial sua, ela vem, uma das coisas mais sérias que eu raramente falo aqui, é o timbre, o tom e a modulação da sua voz. Isso tudo está dentro do histrionismo. Então, uma coisa muito séria. Você quer melhorar a racionalização da sua autoexpressão? Consulte o fonoaudiólogo, em primeiro lugar. Se você vai dar aula, isso é importante. Então, por exemplo, observa o timbre da minha voz. Eu sou uma pessoa que falo fininho quando precisa e falo grosso quando precisa. Falo alto, falo baixo, de tudo quanto é jeito. E às vezes bato na mesa também. Outra coisa, às vezes aponto no nariz da pessoa e falo, estou apontando para o seu nariz. Isso tudo é o modo de falar. Essa expressão é que a pessoa tem que ver. Agora veja, o tom e o timbre da minha voz é muito sério. Outra coisa, se você é uma pessoa mais jovem, é muito mais fácil. Você pode calibrar e educar o tom, o calibre, o timbre da sua voz, desde já, para você usar. A minha voz, por exemplo, eu calibro isso há muito tempo. É a modulação. Nós vamos ter uma oficina para isso, Valder. Modulação. Nós vamos ter uma oficina para isso. O timbre. Agora, para alcançar um timbre e fixar, você precisa aprender qual que é o movimento para modular a voz. Então, agora, é necessário ter... Quem está falando é uma doutora nisso, porque é uma cantora ex-profissional. Eu tirei a mala da profissão dela. Agora, é o tão. O negócio todo é o tão. Então, sem o tão, não resolve nada. Então, vamos entender bem isso. Isso é muito sério. Agora, que você pode potencializar a sua força presencial pela sua conversa, pode. Tem gente que vem falar as minhas coisas, eu tenho documentos disso. Tem gente que vem aqui para falar comigo por causa do tom da minha voz. E não é mulher às vezes não, tá? Vocês não ficam pensando que é porque eu estou seduzindo os outros, não, que não é. O que pode ser feito para ajudar alguém que tentou suicídio e agora apresenta alto nível de assédio?
a primeira coisa é levar num psicólogo ou psiquiatra. A pessoa tem que ter um acompanhamento para ver o pós-tentativa de suicídio. Isso aí faz parte do serviço. Se de ver a causa, se a pessoa já superou, se já mudou o ambiente dela, ela não deve continuar do mesmo jeito que era. Uma condição pós-suicídio tem que haver uma reciclagem, querendo ou não, inevitavelmente. Para isso é necessário ter alguém da área da saúde que oriente a pessoa. Estava planejando ir dormir quando as minhas mãos e antebraços começaram a vibrar, como frequentemente acontece em circunstância variável. Fui para a cama e me sentei procurando harmonizar os pensamentos. Então meu corpo todo ficou vibrando, uma sensação agradável, e senti uma presença de uma mulher. Tive a impressão de que ela me dizia alguma coisa, e foi claro o conteúdo. Mas, de uma forma que tenho dúvida se era mesmo o caso ou produto da imaginação criativa. O professor pode dizer alguma coisa? Sim. A primeira coisa, você vai anotar isso e vai ver qual foi o conteúdo da mensagem. Todo fenômeno desse jeito tem um conteúdo. Você tem que ver a mensagem que foi dada. E ver o que aconteceu depois. Qual o resultado, os efeitos, as consequências daquele conteúdo. O que houve? Agora, você anota. Se isso tem valor, e se você soube aplicar bem a mensagem que foi dada a você, virão outras. Olha bem isso, é uma coisa séria. São vários os verbetes sobre racionalização. De que modo podemos coordenar a nossa prioridade prioritária principal? A prioridade que ele está falando aqui. A principal coisa que tem, se você tem problema, seria bom você fazer o balanço existencial da PEX. O senhor sabe que é uma grande dificuldade em administrar e manter o megafoco. Isso é para quem acha que é difícil, que não é não. No meu caso tem prioridade, mas sem facilidade de levar a prioridade em alto nível. Como graduar o nosso nível de disponibilidade assistencial para evitar o desperdício de tempo? Olha, aí você tem que ver os verbetes que nós falamos sobre esse assunto. Todos esses assuntos que eu estou falando já tem verbete. Agora, eu recomendaria você fazer o balanço existencial. O Loche saiu? Ô Loche, o Cláudio Monteiro já fez o balanço? Ah, então tá. Então ele sabe o que é. Que é o Cláudio que está falando isso aqui. Faz uma semana que uma pergunta não sai da minha cabeça. O que trouxe o Loche para a conscienciologia? Está falando aqui. Mas não tinha coragem de perguntar. Fiquei super curiosa agora quando o senhor falou que o Loche fazer essa estatística. E curiosamente, o que me trouxe para a conscienciologia foi a palavra projeciologia. Quando a ouvi pela primeira vez, eu disse, é isso que eu quero. E fui atrás, porque eu não sabia nada a respeito. Escuta, essa aqui é a Cida. Cida Nicolau. É bom, você sabe quem é, não? Sei quem é. Então acabou. Ela conhece muito português, ela é muito de detalhista, é uma cabeça. Aí, você já tem uma primeira cobaia para a sua pesquisa. Vamos aproveitar. Sei quem é. Agora, professor, aqui ó. B. Ali na segunda linha da pensenologia, sim, está o nexo pensenes. Aí tem um S a mais ou a menos, né? O nexo pensene. O que é que você quer dizer? É que tem um S a mais ou a menos. Aonde que está? Final da segunda linha de pensenologia. O nexo pensene. O que está errado aí? Hein? Está no plural, tem um S. Ah, sim, está o S a mais. É porque aqui está faltando um S. É os nexos. Está faltando, não é que está faltando, entende? Muito bom, ótimo. Agora, ó, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 156 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 65 votos presenciais e 2 votos online. Os recados de hoje:
o Loche sobre balanço existencial, a Rosa sobre o programa Verbetografia e a Lourdes sobre a doação de animais. Antes com vocês, o recado do Amigos da Enciclopédia com Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos chegando aqui no final do ano de 2010 e a gente queria expressar aqui um agradecimento esfuziante às empresas que patrocinam a Enciclopédia da Conscienciologia. A empresa da Pastilhas Valda, o Laboratório Canone, do Rio de Janeiro, a Pomare, aqui de Foz do Iguaçu, Mercearia, a Subway, sanduíches, a Menta Limão, sucos, a Hopper, que é uma instituição com abrangência nacional na área de educação, ligada às universidades e processos da pesquisa dentro do marketing educacional, a Coraza Imóveis, de São Bernardo do Campo, a Florence Móveis e Cozinha, o IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem várias unidades no Brasil e oferece cursos de Projeciologia e Conscienciologia, e a nova empresa Vivendas do Camarão, aqui de Foz do Iguaçu, com um restaurante no shopping, no Cataratas JL. Então, nosso muito obrigado e também um agradecimento especial a todos os amigos da Enciclopédia que têm contribuído em 2010 para a elaboração, todos os trabalhos de pesquisa e toda a estrutura de manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia. O nosso muito obrigado. Bom, pessoal, gostaríamos de aproveitar para convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no Carnaval do ano que vem, do dia 5 a 8 de março, então, de 2011. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, elaborando um verdadeiro inventário dos seus acertos, conquistas, erros, enganos e realizações. A partir daí ela vai ter uma ideia de qual é a sua performance, o seu desempenho na execução da PROEX. São feitas uma série de atividades durante esses 4 dias e ao final então a pessoa sai com um documento, que é a apostila elaborado por ela, onde ela vai ter orientação com esse balanço existencial e com um planejamento existencial. O que ela quer para os próximos anos, metas, estratégias, cronograma. São em torno de 20 professores, são bastante atividades, e a gente gostaria aqui de destacar algumas das atividades. Nós vamos ter um campo PROEX com o professor Pedro Fernandes e a professora Marina Tomás, os dois EPICONs que irão instalar esse campo parapsíquico para a pessoa acessar informações do seu curso intermissivo. Nós vamos ter uma conferência com o professor Djalma Fonseca sobre Recim Proexológica. Nós vamos ter uma outra conferência com a professora Vera Hoffmann sobre autossuperação através da dessomatologia. Nós vamos ter o talk show com o professor Mário Oliveira, onde a turma inteira vai fazer entrevista com o professor Mário sobre sua infância, adolescência, vida profissional, o voluntariado na Conscienciologia. Quer dizer, tudo que as pessoas têm curiosidade vão poder perguntar ao professor Mário Oliveira. Nós vamos ter a oficina de Consciencioterapia e PROEX, também trabalhando a questão das dificuldades na execução da PROEX, dentre outras conferências e atividades. Então, vale a pena se organizar e estar aqui durante esses 4 dias. São em torno de 100 pessoas fazendo um holopensene muito forte sobre o balanço da sua PROEX pessoal. E no último dia nós vamos ter o jantar do Amigos da Enciclopédia. Então, pessoal, nós fechamos uma parceria com a Apex. Nós teremos um grande encontro, na verdade o primeiro grande encontro dos Amigos da Enciclopédia. Isso vai envolver não só os amigos, mas os pesquisadores também, todas as pessoas envolvidas com esse mega projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia, no dia 8 de março, terça-feira, no Hotel Bourbon, a partir das 20 horas. O nosso esforço maior tem sido de oferecer esse jantar gratuito a todos os amigos da Enciclopédia. Então, como são mais de 300 pessoas e a nossa capacidade são apenas 200, a partir de janeiro nós vamos disponibilizar uma lista e essa lista a pessoa vai assinar se comprometendo a ir ao jantar, porque como é de graça a gente vai realmente precisar dessa confirmação.
E na quarta-feira e na quinta, nós teremos as oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia. São oficinas gratuitas, oficinas que são utilizadas na elaboração dos verbetes, e vai ser uma oportunidade da pessoa que quiser conhecer mais a enciclopédia, participar diretamente da elaboração da enciclopédia nestas oficinas. Então, o nosso convite, quem está fora de Foz do Iguaçu, a vir a Foz do Iguaçu, participar do balanço existencial, participar do jantar na terça-feira e também das oficinas. Vai ser um grande encontro durante 8 dias, lógico. Vai dar mais ou menos a semana, 8 dias de encontro aqui durante o Carnaval. Obrigado. Boa tarde. O meu convite aqui é para o programa Verbetografia. É para aquelas pessoas que querem escrever o verbete. Esse programa, então, vai facilitar, vai dar umas orientações, vai criar um holopensene de escrita, de verbete. Algumas pessoas que trabalham aqui na enciclopédia vão estar presentes, orientando em alguns itens. E o nosso modelo de programa, dessa vez, vai ser um semi-presencial e intensivo. O que significa isso? Nós vamos ter, do dia 9 a 13 de fevereiro, que é a maior parte, a parte mais substanciosa assim, do programa, ela vai ser presencial, vai ocorrer aqui no salão da holoteca, para a gente realmente escrever o verbete. Só que para vir para cá, as pessoas que moram distante, ou mesmo as pessoas que moram aqui, para chegar nesse dia 9 já com o título escolhido, uma pré-definição elaborada, uma noção geral do que é o verbete, nós vamos fazer 3 encontros online, via internet, anteriores, que serão no dia 29 de janeiro, 2 e 4 de fevereiro. Com isso, a gente pede para que as pessoas interessadas em escreverem o verbete para a enciclopédia se inscrevam até o dia 20 de janeiro, para poder a gente organizar todo esse programa Verbetografia. Maiores informações com relação a preço, inscrição, é lá na recepção. Obrigada. Boa tarde a todos. Tal como foi anunciado ontem pelo professor Valdo, a pedido do showroom e a pedido de várias famílias, eu venho aqui mostrar a cadelinha que nós encontramos na Rua da Cosmoética abandonada a semana passada, dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Ela está à procura de uma mãe ou de um pai que queiram adotar e ficar com a cadelinha. Nós já levámos para o veterinário, está tudo em dia com ela, já temos o atestado médico, já está tudo bem. E também venho fazer o segundo pedido, tal como ontem, de uma babá ou de um babá, que queira ficar com ela durante a tarde, porque ela ficou 4 dias no hospital, sem energia, sem amor, sem carinho, e ela precisa que alguém fique com ela. Ontem à tarde houve uma voluntária que ficou com ela a tarde toda, a estudar, a ler e com ela no colo, e gostou imenso da experiência. Se alguém quiser ter a mesma experiência, vale a pena, assistencial. Obrigada a todos. Para amanhã teremos o verbete Fase Existencial, eleito com 24 votos, a especialidade Autoproexologia. Obrigado a todos e até amanhã.